Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tô morrendo de saudade de vocês. Como andam as coisas aí? Eu vou compartilhar com vocês agora uma apresentação no PowerPoint. Então, vocês vão ver que a tela acabou de sair da tela preta. Eu não tô aparecendo aqui porque sem condições, só meu áudio já é suficiente. Porque tá uma loucura por aqui, né? Com o Dudu. Ele tá preso, amordaçado, brincadeira. Ele tá lá na sala, meu marido, então tá tudo de ponta cabeça, inclusive eu. Mas eu achei legal, além de eu passar o PowerPoint, eu explicando algumas coisas relacionadas aí a esse PowerPoint. Eu vou colocar aqui para começar a nossa apresentação. Vamos ver se vai dar certo. Foi. Então, vocês estão vendo aqui que nós vamos iniciar o romantismo à terceira geração, que é a fase social. Então, só para recapitular um pouquinho, nós vimos então a primeira fase, né, a primeira geração, que é aquela geração regionalista, nacionalista, até indianista, que nós temos aí dois autores bem importantes, um na prosa e um na poesia. A gente tem outros, mas assim, os dois mais importantes são na poesia o Gonçalves Dias e na prosa o José de Alencar. Então, é interessante a gente pensar que esse momento ele vai ser muito relevante para o modernismo, né? A gente já falou várias e várias vezes em sala que o modernismo faz bastante sátira e comparação e referência, enfim, ao romantismo, especialmente a primeira geração. E aí, logo depois, nós temos a segunda fase, que a gente pode chamar de fase mal do século. Nós estudamos alguns autores, o foco é mais na poesia. Quando nós voltarmos aí ao nosso contato em sala de aula, eu acho legal eu conversar um pouquinho com vocês sobre a prosa poética do Álvares de Azevedo, Em Noite na Taverna, para vocês entenderem um pouquinho como que funciona essa segunda geração dentro de uma prosa. De qualquer forma, a gente já leu alguns poemas que elucidam bem aí essa segunda geração de sofrimento, né, de morte como solução, de fuga da realidade, fantasia, né, que é praticamente a fuga da realidade, entre outras características assim muito líricas, né, muito intensas. E aqui, nessa terceira geração, o foco é outro. Então, antes da gente começar, eu acho legal a gente fazer o seguinte. Se vocês quiserem, vocês podem ficar ao lado com o iPad, dá até uma pausa aí, se vocês quiserem. Fiquem com o iPad ou peguem o caderno na parte de literatura e vão anotando aí algumas características desse movimento que eu vou focar aqui no Castro Alves, tá? Porque ele é um dos mais importantes e, na verdade, ele que vai carregar aí esse nome da terceira geração do romantismo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, mandem nos comentários do blog. Vocês viram que eu já postei alguns materiais, inclusive o primeiro material de gramática já era um vídeo que eu achei bem interessante e relevante de um canal do YouTube, aí eu não achei necessário eu mesma fazer algum comentário, porque a gente já tinha iniciado. Mas a literatura, eu acho que tem muito o olhar aí do professor, e como vocês já estão muito acostumados com o meu olhar, né, com o foco que eu dou em cada detalhe, eu achei por bem fazer esse áudio explicando aqui para vocês. Beleza? Então vamos lá. Cadernos em mãos. Nós temos então aqui, eu vou começar no segundo slide, temos uma frase do Victor Hugo que ele vai ser muito importante para o romantismo francês. E ele tem esse pensamento, essa frase, que ele fala o seguinte: a liberdade literária é filha da liberdade política. Eis-nos libertos da velha forma social.
E como não nos libertaríamos da velha forma poética a um novo povo, uma nova arte. Aqui é bem aquele conceito inicial de liberdade, igualdade, fraternidade da Revolução Francesa, né? Que o Victor Hugo está traçando esse paralelo. Tá no início do romantismo, mas a gente pode conectar esse pensamento, essa frase, com esse momento aí da terceira geração. Porque é bem isso, né? Essa liberdade política dos românticos, né? De quem vive, na verdade, melhor dizendo e me corrigindo, de quem vive nesse momento, e especialmente na Revolução Francesa, possibilita essa liberdade literária, essa liberdade poética. Então, nasce um novo povo, vai nascer uma nova arte, uma nova poesia. E a gente sabe que toda a escola literária, todo o movimento, ele vem para subverter o outro. E para quem ainda não entendeu essa questão de subversão, a gente tem que levar em conta que a literatura ela tem várias características. E uma delas é exatamente expressar o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo no momento atual, né? Naquele momento histórico, aquele contexto histórico de produção que eu costumo sempre falar para vocês. Então, a literatura, a arte, ela se conecta muito com a história e ela ajuda a gente a compreender um pouquinho a nossa vida, ajuda a gente a compreender o presente. Então, uma coisa que vocês podem anotar aí, que o romantismo a gente já tinha falado, mas eu acho que vale a pena colocar um asterisco, o romantismo vai ser a primeira escola literária que prevê essa liberdade na arte. Isso vai se efetivar no modernismo, mas eles já começam com isso. Mas aí vocês podem ficar com dúvida e me perguntar, nossa, Fê, mas como assim? Se eles têm características, se nós pensarmos aí nos autores, muito próximas, né? Os autores vão seguir uma linha, né? Uma temática e vão falar sobre isso. Sim, nós estamos falando da temática. Eles vão, como eu posso dizer para vocês, eles vão ter referências e vão seguir aí, principalmente a primeira e a segunda geração, eles vão seguir uma linha temática. No entanto, a forma, né, a estrutura do texto, o esqueleto desse texto é livre. Eles fazem do jeito que eles quiserem. E aí vale lembrar e ressaltar sempre, nós estamos falando aí do início do século XIX, que nós temos um outro tipo de linguagem. Porque se formos comparar com a nossa linguagem de hoje, porque hoje a gente também tem uma literatura que o artista não se preocupa com a forma, ele tem uma liberdade poética, só que a forma que ele apresenta esse texto para nós, do ponto de vista linguístico, dessa linguagem, é muito próxima da nossa realidade. Então, vocês vão me dizer, não, não concordo, porque o romantismo, a linguagem é muito erudita. Para quem não se lembra, erudita é clássica, né? É uma linguagem difícil, muito formal. Se compararmos com com o nosso momento, sempre terá essa diferença. A gente tem que pensar que para a época era uma linguagem acessível, tá legal? Então a estrutura não tinha essa preocupação. Eles, por exemplo, não tinham predileção, que é a preferência pelo soneto, que até o arcadismo, os autores tinham aí essa predileção por essa estrutura poética, tá bom? Então aqui eu iniciei com essa frase, porque esse pensamento do Victor Hugo, porque acho que vai colaborar muito aqui com a nossa discussão, porque ele está falando dessa questão social, ele já inicia aqui quando ele fala em nos libertos da velha forma social. Então temos uma nova forma social. Então qual é ela, né? Então vamos pensar